Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos começar aí com mais uma live, mais uma entrevista, né? Mais um bate-papo para falar aí sobre diversos temas, né? Tratar aí de várias questões, né, que precisam ser tratadas. E hoje eu estou aqui com o Leonardo Alves, né? O Léo Alves do Coalizão em Memória, né? Vamos conversar aqui, né, com ele sobre o que se trata aí do movimento, né, e qual que é o debate que o movimento faz aí principalmente as ações. Então, sem muita demora, sem muita enrolação, peço aí para o Léo falar um pouquinho dele e já apresentar o movimento também. Claro, obrigado, Guilherme. Obrigado a todo mundo aí do Mesa de Debates pelo convite. Vamos conversar, então, direto ao assunto. Sobre o movimento Coalizão Memória, né, que você mencionou, essencialmente é uma articulação nacional de movimentos e entidades que cuidam do tema da memória, da verdade, da justiça e da reparação, acerca principalmente das violências e as graves violações de direitos humanos ocorridas no período da ditadura militar, mas não só, né? O principal, inclusive, dessa coalizão é fazer a ligação das violências do passado com as violências do presente, e a ditadura militar está aí no meio do caminho, né? Entre as violências desde o período da escravidão, né, e do colonialismo no Brasil, e encontra ali um aperfeiçoamento na ditadura militar, né, de uma sociedade militarizada. Infelizmente, é assim que a sociedade hoje vive, dentro dessa estrutura militarizada, muito forte, muito difícil de, digamos, suplantar, né? E trazer para dentro do guarda-chuva da democracia, né? Então é isso, né? A Coalizão Memória, que o nome completo é Coalizão Brasil, Memória, Verdade e Justiça, Reparação e Democracia, ela surge justamente no período eleitoral de 2022, né, como uma urgência, uma necessidade muito grande desse campo de memória, verdade e justiça poder contribuir, né, para a defesa da democracia, né? Aquela eleição foi fundamental, aquela eleição foi um momento histórico, é inegável, e é isso, né? Ela foi articulada ali naquele momento e reúne mais de 170 organizações até hoje, né? Começou ali com 120 e continua em fluxo contínuo, né? Agregando e recebendo mais entidades, movimentos, militantes históricos também participando dentro dessa organização, né? Em fluxo contínuo. Fiquem sabendo, então, que já estão todos convidados. Em outras palavras, qualquer entidade da sociedade civil, né? Não precisa ser uma especificamente voltada para o tema da memória, da verdade e da justiça, né? Então, você vai ver dentro dessa articulação nacional que a coalizão promove, né? Vários setoriais da OAB, você vai ver a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, você vai ver grupos dos mais diversos, né? Que vão lá do bairro, né? Até, né, questões que cuidam da saúde ou da violência contra a população LGBTQIA+, tá certo? Então é isso, né? Fica esse convite para a gente começar essa conversa. Depois eu vou explicando melhor aí as outras lutas que a gente faz. Beleza, maravilha. Então vamos começar aqui com o nosso papo, né, com um jargão, né, que eu escuto muito, né, o ser reproduzido aí na sociedade como um todo e principalmente em alguns lugares aí, né, setores da esquerda, falando que o povo brasileiro não tem memória. Você acredita nisso, né, ou não? Bom, Guilherme, eu acho que a gente pode melhorar essa afirmação dizendo que o Estado brasileiro não promove a memória. Daí sim, logo, né,
o povo, em geral, não vai ter essa informação, né? Não vai ter essa cultura, que é uma cultura democrática. É tudo que a gente busca, né? A gente busca, através da memória, a construção de uma sociedade mais democrática, né? Não é muito além disso, no fundo. Então, mas é isso, né? Por que o Estado, então, não produziu essa memória adequadamente? Bom, nesse tópico da memória, que está dentro de todos esses dispositivos da justiça de transição, que é a verdade, a justiça e a reparação de várias maneiras, que eu explico melhor depois, a memória, então, é um desses tópicos essenciais da justiça de transição. E o que é a justiça de transição? Muito resumidamente, é um grupo de ações que um país, uma nação, enfim, um Estado promove para evitar que períodos autoritários ocorram de novo. E ainda mais, principalmente, a função da justiça de transição de fato, produzir essa transição. Isto é, levar uma nação, país, Estado, de um período autoritário, ditatorial, como é o caso aqui do Brasil, em 64, para uma sociedade mais próxima da democracia, né? Então, a memória e esse jargão, enfim, esse bordão aí que você colocou, de que o povo brasileiro não tem memória, é nesse sentido, né? É na negligência do Estado brasileiro em produzir a memória das violências que ele próprio cometeu. Então, exemplos, né? São vários, mas vamos lá. Construção de centros de memória, por exemplo, né? Pegar aqueles locais onde clandestinamente se torturou, né, fez de gato e sapato, né, todas as pessoas que resistiram à ditadura militar, lutando por democracia, liberdade para nós, né? Pegar esses locais e transformá-los em centros de memória, e aí é aquilo. Esses centros podem ser, né, construídos de diversas formas, né? A gente tem exemplos no exterior, a gente tem exemplos aqui do nosso lado, né, dos países latino-americanos, como a Argentina e tantos outros, mas você tem centros de memória em Portugal, você tem centros de memória na Alemanha, evidentemente, né? O campo de Auschwitz. Então, está aí um exemplo bastante icônico que pode comunicar com a maior parte da população isso. Né? O que a Alemanha faz ao construir um centro de memória em pleno campo de Auschwitz, né? Um memorial às vítimas de Auschwitz, milhões de pessoas, né? É no sentido de quê? É no sentido de avançar para um período democrático. E não há democracia sem memória, basicamente, né? Do povo, como você colocou, né? Então vira ali uma memória coletiva, ou até melhor, uma memória coletivizada, porque a pessoa não precisa ter vivido exatamente aquele momento para entender, inclusive assim, incorporando as informações que ela pega num tipo de centro de memória como esse. Então, como eu ia dizendo, tem muitos dispositivos, tem centros de memória que vão juntar com arte, que vão juntar, sabe, com exposições, artes visuais, artes musicais, artes teatrais, tanta coisa, né, que pode ser feita. Você vê, a gente vai ter agora em Barra Mansa a inauguração de um centro de memória. Em Barra Mansa, no dia 3 de maio, agora, de 2024, vamos estar, inclusive, ali, junto com o pessoal da coalizão, foi convidado, dos Filhos e Netos, que é o outro coletivo que eu participo, depois eu explico melhor, o coletivo RJ, Memória, Verdade e Justiça, quer dizer, uma dezena aí de entidades que apoiou a construção desse centro de memória, né? Que é um excelente exemplo, é um orgulho muito grande
do pessoal da UF de Volta Redonda, né? Então, bom, e de todo mundo de Barra Mansa também, é isso, pegar o antigo batalhão de infantaria, que é o BIB, Batalhão de Infantaria de Barra Mansa, que foi um centro de tortura. Enfim, e transformar, no caso aqui, é um centro de memória, inclusive no nome está incluído Centro de Memória do Trabalho, porque muito importante colocar isso, né? Então, esse centro de memória em Barra Mansa vai trazer a história dos trabalhadores e trabalhadoras que foram perseguidos, mortos, torturados, exilados e toda sorte de violações de direitos humanos naquele período da ditadura militar. Então, e muito importante por isso também, para mostrar que não foram apenas... aí sim, uma coisa que é muito do senso comum, vira um bordão negativo, muitas vezes, até dentro do nosso campo da esquerda, enfim, campo progressista, para ampliar, que é uma noção errônea de que apenas foram perseguidos políticos, os militantes organizados em partidos, organizados em ações de luta armada, enfim, o desaparecimento político, a morte política, a prisão política, ela não se encerra nesse setor da sociedade, né? Que muito bravamente, né, lutou pela nossa liberdade. Mas os trabalhadores e trabalhadoras organizados, que às vezes estavam dentro do período da ditadura, lutando pelos seus direitos mais básicos, né? Então, a muitos vai parecer que isso não era um movimento de resistência à ditadura, não era um movimento político, ou então os indígenas, né, que são dizimados para a construção, por exemplo, da rodovia transamazônica, né, uma obra faraônica da ditadura. E então muitos também vão dizer, puxa, aquelas mortes e desaparecimentos não foram políticas. Mais um exemplo, talvez, o exemplo dos camponeses e camponesas, né, que, de novo, podem estar lutando por sua terra, né, lutando por mudanças no local onde vive ou no local onde trabalha, e pode parecer que não é, né, uma luta política, mas aí é que vem o pulo do gato, né? A gente entende de saída que toda morte, toda prisão, todo encarceramento, todo desaparecimento forçado de pessoas são ações políticas, tá certo? Então, é isso. Então, a pessoa que está lutando pelo seu direito de trabalho no chão da fábrica, está fazendo uma luta política com certeza, né? Bom, o entendimento de que a ditadura militar no Brasil, ela foi um projeto de país. Um projeto de país que massacra camponeses, massacra trabalhadores e trabalhadoras, massacra o povo da favela, e ao mesmo tempo é aquilo. Vão dizer que o movimento Black aqui no Rio de Janeiro, da favela, não foi perseguido político, ou que a Federação das Favelas do Rio de Janeiro, a FAFERJ, não foi perseguida política. Mentira, né? Mentira. Tanto é que mentira ou desinformação, né? Para, de novo, não colocar a responsabilidade no povo, ou mesmo o pessoal da nossa turma progressista, né? Então, assim, é o Estado que não conta isso adequadamente, né? Então, só para fechar um pouco o raciocínio, está um exemplo muito bom agora da FAFERJ, comandada pelo grande Derê Gomes, vai fazer um pedido de anistia coletiva dentro da Comissão de Anistia. E a Comissão de Anistia, para quem não sabe, ela é instaurada em 2002, ainda no governo Fernando Henrique, e ela cuida justamente de fazer a reparação das pessoas que foram afetadas de alguma forma durante a ditadura militar, seja perdendo cargo público, seja vivendo na clandestinidade, né? Seja, obviamente,
tendo sido presa, perseguida, torturada, exilada. Então, essas pessoas têm o direito de pedir reparação dentro da Comissão de Anistia, e a FAFERJ vai fazer isso, assim, de uma maneira histórica, né? Igual agora, recentemente, as etnias indígenas dos Krenak e dos Guarani Kaiowá receberam essa anistia coletiva, foram as primeiras anistias coletivas, que é uma novidade na Comissão de Anistia. Desde 2003 instaurou-se essa possibilidade e, bom, é importante lembrar disso, né, que houve esse tipo de reparação agora coletiva no dia 2 de abril, inclusive os 9 chineses também que foram perseguidos aqui na ditadura brasileira tiveram também sua reparação coletiva, tá? Então, bom, é isso. Eu acho que a questão da memória, como eu coloquei, a construção de centros de memória e bom, uma série de outras possibilidades, né? Construção de trabalhos audiovisuais, né? Grandes produções nesse sentido. Eu diria até que, de certa forma, a reparação que a Comissão de Anistia produz, ela não é só uma reparação no sentido pecuniário, né? Que é indenizar aquelas pessoas pelas perdas. Existe a reparação psicossocial, que na Comissão de Anistia, antes de Bolsonaro e Temer, atuava, né, com a clínica do testemunho dentro da Comissão de Anistia à época, e a gente luta para esse retorno, que ainda não houve essa oportunidade, né? A Comissão de Anistia está se recompondo aos poucos, né, orçamentariamente e tudo mais. Então, a gente tem certeza que a gente vai conseguir reativar esse tipo de reparação psicossocial. Então, como eu ia dizendo, tem outras maneiras de contar a memória, e fazer esse tipo de reparação também é uma delas. Então, aquelas famílias vão buscar elementos para comprovar como é que foram perseguidas. O Estado tem que fazer isso, principalmente, e menos as famílias. É assim que a gente também gostaria que pudesse caminhar essa questão das reparações, mas isso tudo também produz, né, um levantamento de elementos do que aconteceu naquela época. Isso ajuda a contar a história também, né? E a reparação simbólica, por exemplo, que a Comissão de Anistia produz, ao fazer um perdão oficial do Estado, através, no caso hoje, a presidente da Comissão de Anistia, a ENEA, doutora ENEA Stutz Almeida, ela, como fez no Povo Krenak, né, ela vai e faz um momento simbólico de perdão oficial do Estado. E isso parece que é pouca coisa, porque é simbólico e tal, mas não é pouca coisa, né? Eu sou neto de desaparecido político, né? Me apresentei pouco, no final das contas. Meu nome é Léo Alves, como vocês estão vendo aqui, obviamente, mas eu sou neto do Mário Alves. O Mário Alves foi desaparecido no boicote do Rio de Janeiro, em 1970. E a gente tem esse grupo de filhos e netos que reunia essas gerações, né, de pessoas parentes que foram afetadas na ditadura, e tem muitos casos de quem já conseguiu algum tipo de reparação na Comissão de Anistia, por exemplo, né, algumas companheiras relatam como que o momento do perdão oficial do Estado é potente, emocionante, e marca aquela pessoa, porque é isso, quem produziu aquela violência foi o Estado. Quem pode reparar é o Estado. Então, não estamos aqui também defendendo o Estado como se fosse a melhor coisa do mundo, não. Então, com outros, o papo vai longe para falar que o Estado, ele inclusive, de nascença, né, o conceito do Estado, ele é excludente, racista, misógino, sabe? LGBTQIA+, fóbico também. Quer dizer, muita luta que a gente tem que fazer, né? Mas é o tal negócio. Lutar pelo Estado Democrático de Direito, esse aí que é incompleto, que não é tudo que a gente queria, é o que tem para hoje. Então é isso, né? Eu falei um bocado de memória, mas também apontei um pouco a questão da verdade. Dentro desse guarda-chuva da justiça e tradição, posso falar um pouco melhor, porque tem a questão da justiça também. Valeu, Guilherme. Certo, Léo. E pegando um pouco da sua fala inicial, né, da fala no começo da sua fala, onde você fala aí, né,
da questão de preservar a memória, de, né, incentivar a memória. Hoje a gente vê, né, várias pessoas fazendo alusão na ditadura, né, não somente alguns jovens, mas principalmente gente adulta que viveu aquela época, né? O Estado brasileiro, né, está falhando, falhou nesse processo aí, né, essa transição democrática, né, que eu particularmente considero uma democracia burguesa, falhou, né, na política de memória, né, do povo brasileiro? Bom, melhor colocar no gerúndio. Vem falhando, né? Porque há de se reconhecer alguns avanços que são muito aquém do que a gente precisa, mas também se a gente não reconhecer os avanços, não seria justo. Mas eu citando aqui os poucos avanços que a gente teve, dá para dar uma pincelada, né, nessa reflexão de por que o Estado está falhando, por que o Estado brasileiro está falhando, né? Um Estado burguês, como você colocou. Bom, é assim, o processo de justiça de transição no Brasil, vamos lá, né? Quais são, antes para fazer esse preâmbulo, quais são as, digamos, 4 conquistas que houve no campo institucional para avançar na pauta da memória, da verdade, da justiça e reparação relativa ao período da ditadura militar? Bom, primeiro tem a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Ela foi instaurada em 1995, né, na gestão do Fernando Henrique Cardoso, mas, obviamente, por luta já de muitos anos dos familiares de mortos desaparecidos políticos, principalmente, né, e todas as organizações de sociedade civil que fizeram apoio dessa luta, né, e, obviamente, parlamentares que levaram à frente a construção, né, de um projeto para criar essa comissão, como o Nilmário Miranda, que à época era deputado federal e depois veio a ser um dos membros da comissão, e, enfim, foi ministro de Direitos Humanos na gestão Lula 1, e hoje é assessor especial em Memória, Verdade e Democracia do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Então, ele é um assessor especial do ministro Silvio Almeida. Então, é isso. Nilmário ali, que é um ex-preso político, né, que é um lutador da resistência desde a época da ditadura, né, vocalizou aquela luta, né, dos familiares naquela ocasião para finalmente construir a Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos Políticos. Então, isso é uma coisa. Rapidamente explicando, a Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos empreende a busca dos corpos enfim, dos remanescentes mortais, né, de milhares, né, de brasileiros e brasileiras. Sobre milhares tem outro assunto que é assim, ainda é muito restrito o número, né, de quem é considerado morto e desaparecido. Por isso eu falo logo os milhares, porque eu estou incluindo indígenas e tudo mais. Eu já abordei por aqui. Mas, enfim, tem essa comissão, 1995. Outra é a Comissão de Anistia, instaurada em 2002, ainda era gestão Fernando Henrique, mas, de novo, né, fruto da luta e do sangue de muitas pessoas, né? E o que essa comissão faz? Eu falei bastante aqui. Ela faz uma reparação, como eu falei, pecuniária, simbólica, psicossocial para pessoas que foram afetadas na ditadura. E a outra conquista foi a Comissão da Verdade, né, instaurada pela presidenta Dilma Rousseff. Ela própria é uma perseguida política. Então, você vai vendo, né, quem é que avança nesses tópicos, né? É quem sofreu na pele, né, cara? Porque se for depender da vontade
política da maior parte dos governantes, eu incluo o presidente Lula nisso, né, fica difícil. Eu incluo com todo respeito. Depois eu falo um pouco mais sobre a demora pela reinstalação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que eu mencionei agora há pouco. Isso está muito dramático. Ô, Léo, então, desculpa diga. interromper. Que normalmente não faço isso, mas você tocou num assunto interessante em relação ao Lula, né? A gente nós acompanhamos uma postura, né, que foi super errada, né, do atual presidente Lula, que foi aí, né, cancelar as celebrações, celebração não, os eventos oficiais, né, do golpe de 64. Quando você for falar aí, né, da questão do Lula, que gostaria que você tocasse nesse assunto também. Claro. Eu acho que você já disse o essencial, né? Se o governo, seja pelo motivo que for, problemas de conciliação, para não criar atrito com as Forças Armadas, seja o motivo que for, que a gente pode explorar um pouco mais adiante, está dentro do que você falou. Será que o Estado está errando, né, ao não fazer a memória? Esse é um exemplo. Assim, um exemplo bastante, né, óbvio, né, bastante gritante, né, disso, né, de um presidente, né, que tem uma história de resistência, de luta muito grande e carrega a esperança, né, de um número grande, né, de setores da sociedade, e os familiares de mortos desaparecidos políticos são deles, que a vida inteira apoiaram, né, suas candidaturas. Então ele carrega isso, ele tem uma responsabilidade ali, né, de dar retorno para quem é a sua base. Isso daí é meio evidente. Então é muito dramático quando ele, ao chegar ao poder, finalmente, num terceiro mandato, botar um band-aid na história dos 60 anos do golpe, que foi essa efeméride, né? Enfim, o que ele fez, para quem talvez não ficou sabendo com detalhe, foi dar uma determinação para os órgãos governamentais. Então, obviamente que a sociedade civil, no fundo, não tem nada a ver com isso, né? Governo é governo, sociedade civil é sociedade civil. Não importa o quanto um apoia a outra, né? No momento, parece que a sociedade civil está apoiando mais o governo do que o contrário, nesse tópico, pelo menos. Vamos avançar. Então, é muito ruim, e isso é uma ação contra a memória. No fundo, a determinação do presidente Lula de não tocar, né, no tema de 60 anos, e isso provocava o cancelamento de uma série de eventos que o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania estava produzindo, e outras instâncias governamentais, né? Mas só para pegar o Ministério de Direitos Humanos, olha só que dramático, né? Depois do entorno ali do 1º de abril e essa efeméride toda dos 60 anos, que para nós não acabou, vai ser o ano inteiro, mas vamos lá, né? Assim que passou esse período, veio à tona numa manchete da Folha de São Paulo, se não me engano, quantos daqueles eventos foram cancelados e quais eram. E, cara, seria assim, olha, não é pagar pau para Globo, não é babar ovo de grandes veículos, ou, por exemplo, programas como Porta dos Fundos, Altas Horas, Serginho Grosso, não é nada disso. É uma vivência pessoal minha. Eu, como familiar, mesmo nem tendo conhecido meu avô, eu vejo a angústia da minha mãe, sabe? Vi a angústia da minha avó, eu vejo a angústia dessas avós e mães que a gente anda junto, sabe? Por ter esse tema ventilado na sociedade, divulgado, porque a gente precisa da sociedade para convencer o Estado. E agora, no caso, convencer o presidente Lula a reinstalar a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, sabe? Então, o que foi cancelado, né, com essa determinação do presidente Lula? Coisas que estavam sendo gestadas. E a gente olha, aí eu olhei e falei assim, meu Deus,
trabalho que foi botado no lixo, sabe? Que envolve, obviamente, a equipe do Ministério dos Direitos Humanos, que deve ter sofrido com isso, porque, afinal de contas, eles foram convidados pelo presidente Lula a trabalhar por isso. Então, é muito estranho desautorizar o trabalho pelo qual eles foram chamados a fazer. E, obviamente, o nosso excelentíssimo ministro de Estado, Silvio Almeida, deve ter sofrido também, porque, pelo amor de Deus, ele está aí, ó, insistindo pelo retorno da Comissão Especial sobre Mortes. Inclusive, as últimas notícias são nesse sentido, de que ele está sendo visto em setores do governo como alguém que está forçando a barra para reinstalar a Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos. Isso é muito injusto. Isso é muito injusto porque o Ministério dos Direitos Humanos, através da figura do Silvio, está meramente querendo que a lei se cumpra. Que a lei se cumpra. Qual seja a Lei 9.140 de 1995, que instaura a Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos, que foi irregularmente extinta pela gestão Bolsonaro há 2 semanas antes do término, e saiu no Diário Oficial no último ou no penúltimo dia de governo dele, quando ele estava zarpando lá, fugindo para os Estados Unidos. Quer dizer, eu vou ficar pessoalmente muito, muito, muito decepcionado se isso começar a respingar justamente nas pessoas que estão lutando por um direito. E um direito ancestral. É um direito ancestral de reaver o corpo do seu ente querido, que é o caso, né, da luta e do trabalho que a Comissão Especial sobre Mortes enseja, né, na busca dos corpos, que é aquela coisa, mesmo que os corpos não sejam encontrados, o Estado tem que responder, tem que dizer, eu estou procurando. É o que a Lei 9.140 coloca. Então, cumprir a lei é nada além do que isso, cumprir a lei. Ninguém precisa ser perseguido ou sofrer algum tipo de dano por causa disso. Como os familiares estão, né? Que a gente está aqui, ó, desde o ano passado, como barrado na frente do Planalto na hora de querer ver o presidente Lula, sabe? Ignorados. Depois disseram que não soubemos que tinha familiar por lá. Algum assessor de Lula nos disse aí no início desse ano ainda. Quer dizer, uma coisa revoltante e desumano, entendeu? Então é isso. Nesse tópico, né? Já está respondido, né? Se o presidente determina não se falar de 64, né, ele não está construindo memória, ele está, inclusive, arriscando a essa pauta sofrer danos irreparáveis, porque, afinal de contas, ele é o presidente da República, o mais popular do nosso país e um dos mais populares da história do mundo. Então, assim, se não tem força que o presidente Lula fala, né, é difícil a gente entender o que está acontecendo, né? Bom, então é isso, assim, no final, recuperando e fechando um fio solto do que eu estava colocando, que é importante para todo mundo saber, e avançar no papo aqui, as conquistas, né? Aquilo que avançou minimamente no campo institucional, recuperando a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, 95, Comissão de Anistia em 2002, Comissão da Verdade, ali em 2011, 2012, né, que foi até 2014. Na verdade, ela começou a ser construída, ela começa em 2014. Enfim, eu não quero me embananar em datas aqui, mas, enfim, falando da Comissão da Verdade, qual é a tarefa? É cumprir um daqueles tripés da justiça e transição. Verdade. Então, tem a memória, verdade, justiça. Então, memória, aquela coisa toda que eu falei do centro de memória e tudo mais. Verdade é levantar a verdade dos fatos. Então, empreender todos os esforços para, né, abrir, finalmente, por exemplo, os arquivos da ditadura. Pelo amor de Deus, eu vejo minha avó nos anos 80, quer dizer, ela faleceu em 85, mas eu pude ainda pequenininho ver ela atrás disso, sabe? Com cartazes, fazendo ali à mão, cadê o corpo do Mário Alves, e também pela abertura dos arquivos da ditadura, sabe? A luta de Crimé Almeida, por exemplo, essas companheiras da minha avó e da minha mãe desde então, Vitória Grabois,
o doutor não está mais aqui do Rio de Janeiro, sabe? E vai embora, né? Eunice Paiva, Clarice Herzog, só para citar, assim, quem é até um pouco mais conhecido do público comum. Enfim. Então tá, assim, a verdade, memória, verdade e justiça. Faltou a justiça. A justiça, então, só para dar a oportunidade até de se fazer pergunta, dá para resumir em uma frase, assim. Punição aos torturadores, agentes, ditadores, os presidentes, do presidente ao cabo que torturaram e mandaram torturar. Basicamente isso que não aconteceu no Brasil até hoje. Léo, vamos aí para a última pergunta, né? E, na verdade, fazer duas perguntas em uma. Como que a coalizão, né, enxerga hoje a luta ideológica que existe em torno desse tema, né? E como que vocês lidam com isso na prática? E se vocês têm algum contato, alguma relação com a parte da educação, né? Da parte das escolas, da parte da educação. Como que vocês, né, veem a luta ideológica e se vocês têm esse contato com a educação, né, qual que é o trabalho que vocês têm aí com os jovens em relação a esse tema? Perfeito. Então, Guilherme, vou pegar o exemplo do coletivo de filhos e netos por Memória, Verdade e Justiça, que eu participo, que vai completar aí 10 anos em 5 de dezembro desse ano. E bem no início, a gente fez muito o trabalho de entrada nas escolas, né, para meramente trocar histórias, né, o chamado testemunho. E a gente sempre acreditou que o testemunho puxa testemunho. E, além disso, né, a pessoa que... Vou dar um exemplo, né, a professora, mãe, professora da rede pública, integrante do coletivo Filhos e Netos, Memória, Verdade e Justiça, uma das fundadoras do coletivo, a Márcia Cury Vaz Galvão. Ela foi uma das companheiras que fez isso, né? Na época, a gente fazia isso, né, de entrar... né, a diretoria da escola convidava, né, a gente organizava a saída, né, de algumas filhas e filhos, netos e netas também, para contar as histórias. Então, por exemplo, a Márcia, né, que hoje, né, está recuperando esse trabalho de educação através da memória, dentro do coletivo de Filhos e Netos. Ela está junto com nossos companheiros e companheiras organizando Olimpíadas de Direitos Humanos, coisas assim muito interessantes. Mas naquela época era isso, né? Ela teve um exemplo, por exemplo, é ótimo, mas um exemplo de uma entrada dela, assim, nesse sentido, foi, eu acho que no Morro da Providência, numa escola pública, e aí ela começou a contar a história pessoal dela. E com 1 ano de idade, ela, no momento em que os militares invadiram a casa da mãe e foram levá-la presa, né, ela sabe de tudo assim, né, as pessoas contando o que se passou. E ela soube que ela ficava lá brincando com o fuzil do militar, né? Bom, que os militares meteram o pé na porta, evidentemente, levaram com violência a mãe dela. E aí, ela contando essa história, né, uma aluna falou: tia, né, lá no Morro da Providência, tia, isso aconteceu com a minha prima. Aí o outro: opa, tia, isso aí aconteceu lá em casa. Então, você vê qual é a ligação evidente, né, de uma história com a outra. Em outras palavras, muito resumidamente, a ditadura, ela não acabou nas favelas. Não existe democracia plena, na verdade, nem no Brasil como um todo, mas sequer um arremedo de democracia existe na favela de Manguinhos, sabe? Ou no Complexo do Alemão, ou no Complexo da Maré, de Acari, só para citar o Rio de Janeiro, né? Então,
Então, é isso, né? Esse trabalho é muito importante, de fato, a gente tenta fazer ele cada vez mais organizadamente, mas outros trabalhos que não eram só, para citar o tema da educação, né, que nosso coletivo fez, foi ir em universidades, foi produzir eventos de formação política, às vezes durante 2 dias, sabe? Manhã, tarde, lanche, tudo para poder fazer, né, essa conversa e essa construção de uma sociedade mais igualitária, né, e humana. E aí eram feitos esses eventos, por exemplo, no Museu da República, a gente fez alguns, ou dentro de universidades, na UERJ. Bom, esses daí são outros exemplos. A gente apoiou muito, né, os filhos e netos apoiaram muito as ocupações secundaristas de 2016 aqui no Rio. E fomos praticamente, sabe, um monte de escolas, sabe, que estavam sendo ocupadas, né, por aqueles estudantes. E aí, quando eu digo trocar histórias, é nesse sentido. A gente não vai para ensinar nada para ninguém, sabe? Ninguém é melhor que... É o contrário, é trocar. A gente aprendeu tanto com aqueles alunos e alunas, sabe? Tanto, sabe? Como se organizar, como colocar uma forma de organização mais horizontal, mais respeitosa, mais inclusiva. E foi uma coisa maravilhosa, aquela juventude que... Aí já vou para a coisa da extrema-direita, né, que você levantou essa bola também, mas que o pessoal da extrema-direita naquela época, né, diria: bando de bagunceiros, esses alunos, assim, nossa, são pessoas estudiosas, sabe? A gente ficou assim de queixo caído e um sorriso desse tamanho de ver, né, como que a juventude pode levar à frente, né, todas as bandeiras mais democráticas que a gente possa ter. Bom, então é isso, né? Desses exemplos aí sobre educação. A coalizão Memória, né? Ela elabora projetos, né? Inclusive para angariar algum tipo de fomento, enfim, editais, né? Que tocam o tema dos direitos humanos. Enfim, teve um mais ou menos recente que teve justamente esse eixo, tinham vários eixos, né? Além da educação. E tem um eixo muito importante aí na questão da educação, né, em que, dentre outros movimentos que compõem a coalizão, Filhos e Netos, né, foi convidado a elaborar também. Mas, enfim, sobre a questão dos desentendimentos... desentendimento, né? Eu acho que você colocou como é que é a narrativa da extrema-direita, como é que eles se colocam no debate público. Bom, uma coisa que eu tenho até repetido bastante nesse sentido, eu tenho refletido cada vez mais, né, elaborando cada vez mais, enfim, me informando e pesquisando cada vez mais, é o que está em jogo nessa chamada polarização entre o que é a extrema-direita e o que é o campo democrático. Para mim, dá para resumir assim. Eu acho que tem uma questão aí uma questão de fundo muito central para discutir isso, que é a questão da linguagem. Qual seja, né? Linguagem verbal mesmo, né? Linguagem também artística, corporal, linguagem que o filósofo Foucault, né, já coloca. Eu acho que, na verdade, foi o Giorgio Agamben que recuperou de Foucault a questão da linguagem como sendo o dispositivo por excelência. Em que sentido ele diz isso? Um dispositivo é um conceito assim, bastante amplo, mas que envolve, de toda forma, praticamente tudo, praticamente toda a sociedade, influencia muito na sociedade, influencia no ethos de uma sociedade, né? Influencia... Por quê? Porque está em todo campo. A linguagem verbal, só para pegar esse exemplo, está no campo jurídico, está no campo artístico, todo mundo escreve letra, escreve poesia, está no campo educacional, está no campo político, todo mundo faz uma fala em algum lugar, ou no plenário de algum lugar, ou no plenário da Câmara Federal, né?
E para avançar em políticas públicas, você precisa muito do verbo, né? Você precisa conversar pra caramba, você precisa negociar e por aí vai. Então, por que eu fiz essa explanação sobre a questão da linguagem? Que o pessoal do nosso campo democrático, né, campo progressista, ou talvez campo democrático é até mais amplo, né? Porque aí não vai só quem é considerado progressista, não. Vai todo mundo, vai centro-esquerda, vai, não importa. Vai quem tiver um espírito democrático mínimo, né? Para entender o seguinte, a gente não pode tentar se equiparar ao dispositivo de linguagem da extrema-direita. E qual seja, né? O dispositivo de linguagem e de transmissão, de propagação dessa energia e desse conteúdo. Isto é, a gente não pode querer achar que equivalendo o nível de investimento em redes sociais, impulsionamento, robôs, os tais bots, né, que ficam disparando mensagens. A gente não pode entrar nessa de achar que isso é uma forma de combater o fascismo e a extrema-direita como um todo. Além disso, a forma de propagar e a linguagem em si é tal como a Hannah Arendt escreveu ainda lá, né, sobre o nazifascismo alemão. A linguagem fascista ela é da repetição, ao massacre. E a propagação também. A propagação dessa mensagem é feita numa forma de loop, uma forma de reverberar, e reverbera rápido, é verdade, ainda mais com esse nível de financiamento. Por outro lado, nossa turma opera de outra forma. E essa outra forma nos constitui. Define um ethos para a gente, define a gente. Então, a gente não pode abrir mão da linguagem, mas repetindo, né, comparando então com a reverberação, o loop, a repetição, nessa forma de propagar as informações extremistas de direita, a nossa turma tem outra forma de propagar, que é pela ressonância. Eu sou músico, né? Foi uma coisa que eu não comentei. Assim, antes de tudo, eu sou músico, né? Além de defensor de direitos humanos. E essa reflexão sobre o som é muito importante, inclusive o querido Tato Taborda, um grande compositor brasileiro de música contemporânea, música experimental e uma série de outras coisas, e um escritor também, ele no livro dele ele fala sobre isso, né? Que eu acho muito interessante. Ele alia com a questão política também. Que a ressonância, que é a forma que a gente opera, preferencialmente, eu diria, ela é responsiva. Então, assim, eu compartilho uma informação contigo, mas, em geral, tem uma resposta, tem um retorno, tem um debate. É o que a gente está fazendo aqui, né? Então, um polo de emissão, né, conversa com o outro. Os dois viram emissores, de certa forma. Agora, a extrema-direita opera na repetição. Então, é pegar uma informação e compartilhar sem sequer ler. Sem sequer ler. Então, tampouco vai haver reflexão de quem recebeu aquela mensagem que a pessoa enviou e vice-versa. Então, se cria uma grade, né? Vai se criando uma corrente, no caso da extrema-direita, baseada no princípio da repetição, da não reflexibilidade, de não ser reflexivo, né? De não ter uma troca entre aqueles polos. Então, o que acontece? Por que é um bom motivo para a gente não cair nessa proposta, nessa tentação de tentar se equiparar em termos comunicacionais com esse povo? É porque senão a gente perde nossa linguagem. Perdendo nossa linguagem, a gente perde nosso ethos. A gente perde nossa humanidade. Né? Mas, para além disso, um exemplo interessante é o quê? Né? Como é que opera essa grade, essa corrente de informação da extrema-direita? Tem um emissor central, assim que o Tato Taborda coloca, tem um emissor central para espalhar fake news, por exemplo. Né? Então, tem aquele emissor central que estava muito potente na época em que o Jair Bolsonaro foi presidente da República, que tinha a máquina do Estado. E a máquina do Estado é poderosa em termos de comunicação, com certeza. Né?
além de todas as ilegalidades e outros meios de comunicação que eles têm apoio, e financiamento exterior, inclusive. Agora, essa forma de propagação, se você remove o emissor, ela fica bastante capenga. Não estou dizendo que removeram o emissor porque ele não é mais presidente, não. Tem muitos emissores aí. Tem o Elon Musk aí, só para dar um exemplo, né? Bilionário. Enfim. Mas é isso. É uma forma de propagar aquela informação, aquela energia, aquele ethos, tudo, aquela linguagem, que ela dura menos, ela vai mais longe, mais rápido, espalha rápido, mas ela dura menos que a ressonância. Então, para terminar essa reflexão, que tem a ver com a sua pergunta, tá aí um excelente exemplo para a gente não cair na esparrela desse tipo de linguagem, que é o seguinte: eu cito, sim, a eleição do presidente Lula, né, recente, de 2022, como um exemplo disso. Por quê? Porque não foi uma vitória apenas da figura do Lula, de sua história, da figura do Partido dos Trabalhadores, todos os apoiadores, todos os comitês de luta, as praças, todas as entidades da sociedade civil e tudo mais. Não foi apenas com essa coalizão de forças que Lula ganha. Nem só com a coalizão de forças da Frente Ampla, com setores do centro e da direita. Não foi só. Foi a ressonância de um período melhor no Brasil. Para não dizer que é perfeito, que nunca foi, mas de um período melhor, com mais inclusão, com mais emprego, com mais salário. Essa é uma verdade inegável. E eu tenho certeza que isso influenciou, de alguma maneira, nessa eleição, como algo... Pode ter sido o nosso 1% que faltou para ganhar, que foi o caso. Pronto, falei. Então, acho que é isso aí, pessoal, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Léo Alves. Gostei aqui do nosso papo e passo a bola aí para ele fazer sua consideração final. Considerações finais. Tá ótimo, tá ótimo. A consideração final é um salve, né? Mandar um salve para você, elogiar aí o seu trabalho, do pessoal do Mesa de Debates, né? Que é isso, né? Que está dentro do nosso time da vida, né? Esse barco lindo e maravilhoso que enfrenta tempestades, é claro, mas que sigamos assim, que sigamos, né? Por exemplo, para a reinstalação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, só para pegar essa demanda pontual agora do momento, não pode ser só os familiares de mortos e desaparecidos políticos que lutem por isso. Toda a sociedade foi afetada pela ditadura, para começo de conversa, aquilo que a gente estava falando. Em segundo lugar, sem os pilares da memória, da verdade e da justiça, isto é, a justiça de transação, não vamos avançar para um período mais democrático. E isso toca a toda a sociedade. E, na Argentina, eles consideram cada desaparecido um familiar próprio. A gente tem que aprender esse tipo de coisa, gente. Sabe? Porque por mais que haja um Milei lá, eles botam 500 mil pessoas na Praça de Maio, sabe? Para lutar contra. Então, é isso que está faltando cá conosco, sabe? E é isso, entender que, por exemplo, né, completando esse tópico da Comissão Especial sobre Mortos, é entender que esses 3 pilares de memória, verdade e justiça, eles não podem... eles têm que andar junto com os pilares de direitos humanos em geral, que é a mobilidade, educação, alimentação, educação, sabe? Os direitos mais elementares, os direitos humanos. E, sim, memória, verdade, justiça, reparação. Tem que estar todo mundo caminhando junto, nos debates todos, nas grandes frentes, na Povo Sem Medo, na Brasil Popular, sabe? Na mesa de debates, sabe? Nos movimentos de favela, sabe? Nos movimentos sindicais, camponeses, operários, tem que estar colocado com algo fundamental para a gente buscar um mundo mais justo e com direitos iguais. Mas sigamos alegres e combativos, sem cair nessa linguagem obtusa da extrema-direita. Então, todos.
Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo ao Léo, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aqui que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aí as nossas entrevistas, matérias, programas e segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai, além de estar, obviamente, aí no YouTube. E quem puder, segue, quem puder, contribua aqui com o Pix 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fui.